Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre blocos econômicos. Para entender a dinâmica de blocos econômicos, logicamente você pode estar se questionando o que significa um bloco econômico e qual é a importância no cenário mundial do chamado bloco econômico. É interessante resgatarmos que o bloco econômico é um acordo entre os países membros, ele não necessariamente é inerente aos países do continente, mas ele estabelece uma possibilidade de enriquecimento, melhoria econômica para os países que formam o grupo. Então, dentro dessa perspectiva, claro que nós temos características a serem destacadas. Obviamente, em todos os blocos a gente percebe uma diminuição de fronteiras impostas, a gente percebe trocas significativas, tanto comerciais quanto pessoais, e nós, obviamente, percebemos uma circulação de mercadorias muito mais intensa. E isso se vê de maneira muito clara quando objetivamente se esclarece o que os blocos econômicos, por mais diferentes que eles sejam, têm como objetivos em comum. E os objetivos em comum dos blocos econômicos são diminuir as barreiras alfandegárias no estabelecimento do vai e vem, principalmente de produtos, estabelecer a livre circulação de pessoas, melhorando e potencializando a venda em mais países envolvidos e ainda estabelecimento de um não isolamento econômico dos países em questão, colocando no cenário mundial. Para que isso seja entendido, é interessante a gente observar os tipos de blocos econômicos. Eles foram colocados do menos amplo ao mais amplo, para que você tenha uma noção de como cada um pode favorecer ou até implicar em modificações no sistema dos países envolvidos. O primeiro deles é o livre comércio, onde você tem, como o próprio nome sugere, uma liberdade comercial, mas ele para por aí. Ele não possibilita aos países do bloco que as pessoas circulem e morem, circulem e trabalhem. Ele só estabelece a circulação de produtos. Então a pessoa vai, compra e volta. Ela não fica. Dessa forma, o exemplo mais interessante é o NAFTA, que aqui aparece como uma sigla norte-americana. E nesse NAFTA você tem Estados Unidos, Canadá e México como sendo livres em termos comerciais. Já outro tipo de bloco, bem familiar a nós, que é o exemplo Mercosul, nós temos a União Aduaneira. Na União Aduaneira nós temos uma organização um pouco mais ampla, que além do livre comércio estabelece a possibilidade de trabalho e moradia, só que com uma tarifa em comum associada. Essa tarifa é para tentar regularizar o que se vê no bloco anterior, em que um país é muito equilibrado economicamente e o outro nem tanto. Então isso não melhora aquele que é menos equilibrado. Isso até potencializa um rebaixamento maior. Então quando você estabelece essa taxa, é para tentar fazer com que um alcance o outro e dar uma noção um pouco mais homogênea. Mas, logicamente, o objetivo principal é ter um mercado comum. Nesse mercado comum, em que todos os países envolvidos estão mais ou menos no mesmo patamar econômico, você tem uma liberdade de circulação de pessoas, mercadorias, moradia, trabalho, enfim, uma circulação mais ampla e que, claro, vai dar um boom vertiginoso em termos econômicos ao grupo. E para finalizar, lógico que nós vamos ter a União Econômica e Monetária, que foi colocada parcialmente em xeque quando olhamos a União Europeia e vemos com a implementação do euro em 2002. Ele foi pensado em toda a trajetória da União Europeia desde 1992, mas infelizmente, ao se concretizar a implementação do euro, várias temáticas mundiais fizeram com que em 2020, por exemplo, o Reino Unido se retirasse da União Europeia. Então a implementação satisfatória do euro como moeda única não se concretizou. Hoje ele é uma moeda comum dentro do continente europeu, onde os países da Europa podem usar somente o euro, mas podem usar o euro e sua moeda antiga. Dessa maneira, comprometeu-se literalmente o termo União Econômica e Monetária, mas não se perdeu o brilho de todas as concretizações e todos os blocos econômicos mundiais que favorecem em grande parte a economia mundial, estabelecendo melhorias em termos substanciais em todos os países envolvidos. Nesse vídeo falamos sobre blocos econômicos, espero que vocês tenham gostado. Até breve.